Neste cenário de campos verdejantes e colinas verdes, às margens do Ribeirão das Abelhas de Borá, foi fundado o Arraial do Santíssimo Sacramento sob o patrocínio de Maria, depois de levantarem um cruzeiro e o cônego Hermógenes rezar a primeira missa da região. Assim começa a história de Sacramento, Minas Gerais, na presença de duas Marias, uma ausente e outra sempre presente, cobrindo com seu manto evangelizador toda a extensão das terras prósperas do Ribeirão das Abelhas, Borá. E é interessante que, quando resgatamos essa documentação, nós viemos a saber que a cidade de Sacramento, ela foi fundada por uma ordem especial do rei Dom João VI. Dom João VI se pronunciou na fundação da cidade de Sacramento. Houve um pedido do vigário do desemboque, cônego Hermógenes Cassimiro de Araújo Brunswick, que era vigário do desemboque, que é uma vila, hoje distrito da cidade de Sacramento, uma vila de 1743. E o vigário de lá, sentindo a necessidade de administrar para o povo do sertão os ensinamentos evangélicos, pediu autorização ao bispo de Goiás, Dom Francisco Ferreira de Azevedo, autorização para fundar uma capela, que ele disse ao bispo que esta capela seria um marco, no meio do sertão, porque seria um lugar de pasto espiritual. O bispo remete o seu pedido ao rei Dom João VI, e Dom João VI, por uma carta que se encontra aqui, Dom João VI autoriza a fundação da cidade, dizendo que autorizava porque o local seria para o bem das almas e lugar de pasto espiritual. O cônego Hermógenes Cassimiro de Araújo tinha tanto poder que ele recebeu a incumbência de demarcar a Sesmaria e entregar a concessão para pessoas que pudessem dar desenvolvimento, fazer com que essa Sesmaria progredisse, desse emprego, fossem exploradas, enfim. E ele foi demarcando mais ou menos 8.000 alqueires de terra. Ele era inteligentíssimo, era o homem mais inteligente de toda a região, sem dúvida, o maior empreendedor, o homem mais famoso do sertão da farinha podre, que era o nome que tinha Triângulo Mineiro, era o homem mais importante de toda essa região e mais sábio. Então ele jamais ia pensar que isso aí fosse feito pelo Espírito Santo ou por obra não humana. Mas ele não teve dúvida, pôs o nome de Santa Maria. Mas ele achou tão bonito o local todo, a paisagem, que ele não só colocou o nome de Santa Maria, mas entregou para o irmão dele a concessão, Padre Antônio Alves Portela Domiense de Araújo. Em seguida, o Padre Antônio, com o auxílio dos escravos, construiu a capelinha, que houve alguns massacres. Houve massacre de cigano, massacre de índio, massacre de brancos, houve alguns massacres por aqui. E entre eles, houve uma briga de colonos, de capatazes e escravos. E os capatazes ou levaram a pior, ou ficaram muito zangados. Eu sei que eles puseram fogo na capelinha, pegaram a imagem da Virgem Maria e jogaram no Rio Grande. Então, dessa imagem não tiveram mais notícia. O interessante é que quando aí teve um médium que desenhou a capelinha e nos entregou. Falou, você vai fazer capelinha? Eu não vou fazer, eu não sei. Estou estudando. Aqui, eu recebi esse desenho da capelinha. É esse desenho daí. Aí veio um outro, menino ainda, tem. O que ele pode ter? 12 anos de idade. Falou, tio, aqui que tinha capelinha, nesse local. Aí ele marcou a capelinha. A capela é um marco histórico. Assim, Sacramento,
elevada à condição de cidade em 1876, nasce de um ato religioso, sob a égide de Duas Marias, com a grandiosa missão de ser um local especial na educação e na evangelização. O padre Domiense, ele ficou com essa sesmaria de Santa Maria, né? E ali ele edificou uma fazenda que está lá, que é onde nasceu o capitão São Roque. Ele foi um padre muito piedoso, dedicado inteiramente à catequese dos índios e dos escravos. Mas ele teve um caso com uma escrava, filha de uma escrava, linda. Não é porque foi minha bisavó, não, tataravó, mas dizem que ela era muito linda. Ela chamava Eleodora e tinha o apelido de Janinha, porque ela era filha de uma escrava que chamava Jana. Ela teve um filho com o padre. Esse filho desapareceu no dia do nascimento. A escrava foi alforriada, também no dia do nascimento do filho, e depois se casou com um colono branco. Ali o capitão São Roque construiu a sua casa, que está lá até hoje, é o casarão. Foi há pouco tempo os descendentes dele recuperaram a casa, né? E ali, um dia, veio morar também o senhor Mariano. O senhor Mariano, que era tio de seu Eurípides. Na espiritualidade superior, no entanto, a preparação desse pasto espiritual no Triângulo Mineiro, no século XIX, tem como motivação concreta a descida à terra de um espírito da esfera crística destinado a entrar para a história da educação e do espiritismo. Com métodos de ensino inéditos para os padrões da época e suas extraordinárias faculdades mediúnicas, ele deixaria inúmeros exemplos de amor ao próximo. Seu nome, Eurípides Barçanulfo. Como educador, Eurípides Barçanulfo coloca a educação a serviço das crianças mais pobres e adota, no Colégio Allan Kardec de Sacramento, os mesmos métodos de ensino de Pestalozzi, embora nada conhecesse sobre o educador suíço. Métodos esses de grande importância para a época e que são amplamente utilizados nos dias de hoje. A adoção de classes mistas, a abolição de castigos e recompensas, ensino de português, matemática, francês, inglês, latim, física, geometria, botânica, arte dramática, astronomia, zoologia, química, anatomia, filosofia, história do Brasil e universal, história das religiões, do espiritismo e fim dos exames tradicionais. Como médium, Barçanulfo desenvolve suas faculdades mediúnicas e segue rigorosamente os ensinos da doutrina espírita, codificada em meados do século XIX pelo também educador e discípulo de Pestalozzi, o francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Vários fatos marcantes da história ocorrem durante os últimos 30 anos do século XIX. Na Europa se destacam a queda do Império de Napoleão III e a modernidade de cidades como Paris, Londres e Berlim. Os Estados Unidos começam a demonstrar sua força produtiva e econômica, a caminho de se tornarem a maior potência do mundo no século XX, já respirando ares de liberdade. No Brasil, a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea são marcos históricos de nosso avanço como povo civilizado. A escravidão
é abolida. A centralização política do Império torna-se um entrave às ideias progressistas. Acontece a primeira convenção republicana em Itu, São Paulo. Acaba a monarquia e se instaura a república. Editores do Rio de Janeiro começam a publicar em português as obras de Victor Hugo, Émile Zola, George Sand e Allan Kardec. No Triângulo Mineiro, a economia é basicamente rural. Começam a surgir os primeiros rebanhos de gado na região. Sacramento conserva costumes tradicionais de uma cidade pequena e a população vive longe das decisões nacionais, praticamente não tendo conhecimento dos acontecimentos na República. Anos antes, ocorre o casamento entre Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida. Ele é tratado carinhosamente como Mojico e ela, Meca. Família católica de hábitos simples. O casal tem 15 filhos. O terceiro recebe o nome de Eurípides Barçanufo. Ao nascer em 1º de maio de 1880, sob os cuidados da parteira Ludovina. Os primeiros anos de Mojico e Meca são muito difíceis financeiramente. Apesar das dificuldades do casal, preocupado com a educação dos filhos, deixa o menino Eurípides sob os cuidados do professor Joaquim Vaz de Melo, que o ensina a ler e a fazer contas. Seu interesse pelos livros chama a atenção do mestre. As brincadeiras de infância de Eurípides duram pouco tempo. O menino precisa se mudar da cidade para ajudar o pai no trabalho. Nesta casa comercial, hoje em ruínas, no lugar conhecido como Antiga Estação do Cipó, a 14 quilômetros do centro de Sacramento. Como o local fica próximo a um rio, o pequeno Eurípides pesca e vende os peixes para comprar livros. Nesta época, Sacramento assiste à chegada dos primeiros imigrantes vindos da Itália para substituir a mão de obra escrava nas plantações de café. Surgem as primeiras famílias de brasileiros descendentes de italianos. Eurípides, muito jovem, foi para o Colégio Miranda e ganhou dos professores uma confiança muito grande, e também acredito que pela formação moral que ele trazia como bagagem do seu espírito e uma vivência muito grande como experiências de outras existências, nós reconhecemos que o professor João Deville de Miranda foi um grande colaborador para que Eurípides reacendesse na sua consciência aquilo que realmente já estava armazenado dentro dele, chegando a ponto de que o diretor da escola, o professor João Deville de Miranda, procura o pai de Eurípides para falar que eles não tinham nada mais a informar ou a ensinar um aluno, coisa que a gente sabe que isso não é nem normal, né? Desde menino, Eurípides demonstra interesse por literatura e arte. No Colégio Miranda, desenvolve seus conhecimentos intelectuais. Durante os estudos básicos de Eurípides, Mojico hospeda um médico que traz alguns livros sobre sua profissão. Folheando esses livros, o menino se interessa em estudar medicina. Desde cedo, o desejo de ajudar os doentes está inculcado em seu espírito.
Eurípides participa da fundação de um grupo de arte dramática, escreve suas próprias obras e monta peças clássicas, alcançando fama na cidade e na região. A criação deste grupo teatral possibilita discussões sobre literatura, filosofia e arte. Eurípides relaciona-se com a família do compositor Carlos Gomes e são organizados saraus comuns na época, nos quais predominam peças musicais do período romântico e clássico e barroco. Após Eurípides concluir os estudos secundários, o professor Miranda diz ao pai que o rapaz não tem mais nada a aprender em seu colégio e que, portanto, deve fazer um curso superior numa cidade grande. Seu pai aceita a ideia e o matricula na Escola de Medicina da Marinha do Rio de Janeiro, para onde chegam a viajar 2 vezes. Católica fervorosa, sua mãe, Dona Meca, não pode frequentar a igreja por causa de suas visões e estado emocional durante os ofícios religiosos. Seu ex-aluno, Dr. Tomás Novelino, conta que Dona Meca, só de pensar em se afastar do filho, tinha fortes crises de desmaios. Eurípides era um homem sem problemas materiais, sem problemas espirituais. Ele estava realizado, porque com 24 anos de idade ele já era diretor do Liceu Sacramentano, professor de todas as matérias. Quando faltava um professor, ele substituía. Ele era um intelectual reconhecido já em toda Minas Gerais e talvez no Brasil inteiro. Mas ele tinha 3 grandes problemas. O primeiro dele era a doença da sua mãe, que o perturbava desde criança. O grande sonho de Eurípides é encontrar um meio de curar sua mãe. Ele curou quando se tornou espírita. O segundo grande problema dele chamava Senhor Mariano, o tio querido dele, que estava fazendo um movimento contrário à religião da família, estava envergonhando a sociedade sacramentana e da região com trabalhos do diabo em Santa Maria. E o terceiro problema dele era as bem-aventuranças. O seu Ferrúcio, ele lembrava, e está gravado, de seu Eurípides assistindo à missa dentro do presbitério, dentro do altar. Seu Eurípides tinha um lugar dentro do altar junto do padre. E enquanto o padre fazia o sermão, ele levava uma caderneta e ia anotando o sermão do padre. É da memória do povo, por exemplo, seu Eurípides saindo da matriz andando de fasto, para não dar as costas para o altar. Eu procurei, eu tenho todos os documentos da igreja que eu conseguia xerocopiar. Há um silêncio abissal nos livros da igreja com relação a seu Eurípides. Seu Eurípides não é citado em nenhum livro da igreja, a não ser o livro de batismo dele. Ele conhecia a Bíblia com a palma da sua mão, ele tinha uma memória fotográfica. Na época, os padres eram proibidos de entregar Bíblias a leigos, a irmãos leigos. Somente padres poderiam ter acesso à Bíblia, porque eles estudaram e estavam preparados para compreender seus mistérios. Os irmãos leigos não podiam ler Bíblia, porque eles não iriam entender, iriam fazer confusão. Era essa a filosofia predominante na época. Mas o padre tinha tanta confiança no saber de Eurípides, na facilidade com que ele assimilava as coisas, diretor do colégio da qual ele era professor. Os 2 padres eram professores do colégio Liceu Sacramentano. Então, o padre entregou uma Bíblia. Eurípides chega à conclusão que, se ficar longe da mãe, Dona Meca, ela sofreria uma piora em seu estado emocional. Assim, desiste de seus projetos pessoais no Rio de Janeiro e permanece ao lado da mãe, em Sacramento. Segundo sua biógrafa, Corina Novelino, influenciado pela passagem de um médico em sua casa quando criança e por livros sobre homeopatia emprestados por um estudioso sobre o assunto,
o jovem Eurípides abre uma pequena farmácia, realizando o desejo de auxiliar os doentes pobres e também de curar os desmaios da mãe, Dona Meca. Em 31 de janeiro de 1902, Eurípides funda, juntamente com amigos, o Liceu Sacramentano de Ensino Fundamental e Médio. No mesmo ano, lança na cidade o jornal A Gazeta de Sacramento. É inevitável que um homem bom, culto, portador de caráter íntegro, exemplar e caridoso, e que desenvolve tantas atividades culturais em benefício da comunidade, se torne uma das figuras mais populares. Eurípides se candidata e, com expressiva votação, é eleito vereador especial, passando a se dedicar também à política local por 2 mandatos trienais. Com apenas 22 anos, Eurípides ocupava 5 funções de responsabilidades em Sacramento. Professor e diretor do Liceu Sacramentano, vereador, jornalista e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. E segundo consta, ali em Santa Maria teria começado a acontecer fenômenos paranormais. E sem explicação para o fato, buscaram um espírita em Uberaba, ou perto de Uberaba, em Peirópolis, ou chama Peirópolis justamente por isso, Frederico Peró. Frederico Peró era um espanhol que tinha um centro espírita lá em Peirópolis. Foram buscar ele para ver os fenômenos que estavam acontecendo em Santa Maria, já que não tinham encontrado uma solução para aquilo, né? E ele veio e constatou pela crença dele que se tratava de espíritos ou de manifestações espirituais e começou ali a fazer um trabalho que os espíritas chamam de trabalho mediúnico em torno daquela fazenda, daquele, né? E até fundar ali o primeiro centro espírita rural, né? Em Santa Maria, que hoje, até hoje, eles dão continuidade aos trabalhos lá.